Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Plantando Conhecimento. E pela terceira vez, eu acho que esse número 3 já tá ficando algo tradicional aqui nas nossas lives, né? Pela terceira vez a gente inicia aqui mais uma vez, porque eu tenho certeza que essa 1 hora que a gente vai passar juntos aqui vai ser de muito conhecimento. A minha convidada de hoje, doutora Natália Kaslauskas, é nutricionista funcional e fitoterápica, pós-graduada em medicina chinesa. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre ciclo circadiano e crononutrição. Então, deixa eu já convidá-la aqui para começar esse bate-papo. Cruzem os dedos agora, funcionar, que a gente tem muito conhecimento aí para compartilhar com vocês, né? Nessa segunda-feira, mais uma semana começando e aí recheada aí de conhecimento para te ajudar nesse momento. Vamos ver se vai funcionar agora. Cruzem os dedinhos. Já fiz a solicitação. Boa noite, tudo Boa bem? noite, Andréia, agora eu acho que Não fomos, é? né? Eu tô achando que tá sendo sempre na terceira vez, doutora Natália. É o Quase todos os dias é na terceira vez que funciona. Seja é muito bem-vinda. o Muito obrigada, doutora Natália, por ter aceito o nosso convite, né? Por estar doando aqui seu tempo, seus conhecimentos com a nossa audiência. É muito bom ter você aqui no Instagram da Lantana. Obrigada. Eu que agradeço, Andréia, agradeço a farmácia pelo convite para poder passar um pouquinho para vocês desse conhecimento e que, de forma prática, tentar colocar na vida de vocês para ter, nem que seja uma mudança pequena no cotidiano de cada um, para a gente trabalhar sempre com a melhora da qualidade de vida e com a longevidade, principalmente, né? Esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, é um tema que eu gosto muito de abordar, porque quando a gente fala em nutrição, né, Andréia, você mesmo compartilha isso com a gente não pode pensar só na dieta, né? Sim, Eu falo sem dúvida. muito que a dieta ela é a cereja do bolo. Uhum. Antes, Perfeito. a gente tem todo um terreno, a gente tem toda uma base a ser construída, a ser trabalhada, para que o indivíduo chegue e consiga fazer aquela dieta, né? Então, durante as minhas consultas, por exemplo, que são consultas demoradas, consultas de 2 horas, mais ou menos, Uhum. e Nossa, os 15 bacana. minutinhos finais que eu monto a dieta com o paciente. Porque antes eu preciso explicar todos esses processos que acontecem no nosso corpo e que Uhum. se eles não assimilarem esses conhecimentos, a gente não Perfeito. consegue os resultados esperados, né? Então, mais uma vez, agradeço o convite e espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Com certeza, eu tenho certeza que vai contribuir. Só para o pessoal, doutora Natália, quem ainda não te conhece, né, que está aqui no nosso Instagram, fala um pouquinho, né, da sua trajetória, um pouquinho, né, do seu atendimento. Você já falou um pouquinho dessa consulta de 2 horas, né? Muito legal conhecer o paciente como um todo. Mas só para compartilhar aqui, né, qual que é o seu Instagram, quem tiver para poder estar te seguindo, porque acho que é sempre bom a gente estar próximo de pessoas que têm para nos agregar. Pois na verdade, logo que eu formei, eu fiz a primeira pós-graduação, logo em seguida que eu formei, foi em esportiva funcional. E aí, eu já comecei a atender na Bodytech, na Academia Bodytech, que é onde eu trabalho até hoje. E era uma consulta mais engessada, né? Pensando mais em rendimento, pensando mais em performance, na parte estética. E aí foi chegando um momento da minha vida, da minha carreira, que eu estava começando a sentir um vazio. Parecia que aquilo não estava me completando. E aí que eu fui buscar esses complementos, né, para o meu atendimento. Então, logo depois eu fiz a fitoterapia, que eu apaixonei. E quando eu concluí a fitoterapia, eu fui para a Amazônia fazer um curso de comida viva na Amazônia, Olha que que foi legal. muito legal mesmo. Voltei e aí eu comecei a abranger mais a consulta como um todo, né? A nutrição funcional, ela mostra isso pra gente. E aí eu resolvi mesmo que as consultas elas devem ser mais completas. Eu não consigo hoje atender um paciente em 1 hora de forma nenhuma, nem em retorno, inclusive. E colocar em ponto de discussão a parte mental, né? Não
consigo desassociar hoje o corpo da mente. Então, É. hoje eu busquei a medicina chinesa e a nutrição comportamental, que tem me ajudado muito. Eu tenho tido bons resultados e, assim, foi é uma gratidão hoje, Legal. um trabalho, né? As pessoas, o feedback dos pacientes, pacientes que não dormiam, que tomavam remédios e me mandam mensagem falando que tiraram os remédios, pacientes depressivos, que às vezes eram um ajuste de vitaminas, um ajuste no comportamento, com melhora também, né? Então, isso não tem preço, né, André? Então, é, por isso que hoje eu sou tão apaixonada, assim, pela nutrição. Que bacana, tratar realmente o indivíduo, né, único como ele é, né? Eu falo isso muito aqui, né? Exatamente. E conseguir ajudar de todas as formas que você falou, muito além, né, da alimentação, que é um pilar extremamente importante, mas é o corpo, a mente, é tudo saudável, né? Muito, muito legal. E é a forma como o paciente ele enxerga o alimento, né? Porque eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a perceber isso, é, isso muito da nutrição comportamental. O paciente, ele não, a maioria das vezes, o alimento para ele é uma válvula de escape, é preencher um vazio, é preencher uma angústia, e ele não enxerga o alimento como nutrir, como uma forma de nutrir. Realmente, essa palavra tem muito peso. Eu falo isso com os meus pacientes. É uma forma de você olhar para o alimento e falar assim, não, para o ensinamento é muito bom. Não, perfeito, bacana. Tinha travado aqui, mas agora já voltou. Voltou. Agora com certeza. Ó, pessoal, então agora a gente vai começar realmente o assunto de hoje. Então, queria convidar, se esse assunto interessa, né, para algum conhecido seu, clica no aviãozinho aqui embaixo, ó, embaixo da doutora Natália, convida o pessoal aqui para a live, porque vai ser aí mais os próximos 40, 50 minutos de muito conhecimento. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, Inclusive, doutora Natália, deixa eu só te não. interromper. Não, eu que peço desculpa, só te interromper. Eu dou tanta importância para esse tipo de tratamento que lá no meu Instagram, depois eu vou colocar aqui para quem quiser seguir, eu estou fazendo um desafio que chama Desafie Sua Mente. Durante a quarentena, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas estão adoecendo psicologicamente por tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, eu estou fazendo esse desafio baseado em 3 livros super legais, que eu posso dar a dica aqui para vocês, que é o Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Do Tony Robbins. O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira, né? E o Milagre da Manhã também, que me ajudou muito. Tem vários, mas são que me ajudam e eu tô fazendo esse desafio. Então, quem quiser entrar lá, ainda está muito legal. Muito Começou legal. agora? Comecei tem 10 dias. Ah, que legal. Ainda dá tempo, né? Ainda dá. Esses livros são fantásticos. Eu sou uma apaixonada por leitura, né? E o Paulo Vieira, eu já fiz o método CIS dele presencial. Eu também já. Fantástico. Eu quase fui no do Tony Robbins no ano passado. Mas ainda vou. Porque dizem que é muito bacana. Uma amiga minha foi e disse que é fantástico, né? Realmente transformador. Transformador, a palavra certa é essa mesmo. Bom, e aí eu acho que esse assunto, né, que quando você me convidou, eu escolhi o assunto, eu acho que tem relação com o que a gente está vivendo e é um conceito também novo para muita gente, né? Eu não sei aqui se a maioria dos seguidores são nutricionistas, mas a maioria das pessoas leigas não conhecem esse termo, né? E isso realmente muda vidas mesmo. Então, antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero citar, né, uma frase que uma professora minha sempre fala, que é o seguinte: alimentar-se em sincronia com a natureza é a melhor forma e a forma mais sábia de viver mais e melhor. Ou seja, se a gente levar nossa vida, o ritmo da nossa vida de acordo
com a natureza, né? De acordo com o dia, de acordo com a noite, aproveitar os benefícios da natureza, é a forma realmente mais sábia de viver mais e melhor, né? Então, eu acho que isso resume um pouquinho do que a gente vai conversar. Sim, com certeza. Ótimo, então, de repente, começar por isso, né? O que é esse ciclo circadiano, né? Será que as pessoas sabem? Você podia explicar, começar, né, por essa definição, né, doutora Natália? Pelo conceito. O ciclo circadiano nada mais é, gente, do que o nosso relógio biológico, de como a gente funciona. O nosso corpo, ele tem produções hormonais e de hormônios e neurotransmissores específicos ao longo do dia, em horários específicos. E nós temos que favorecer essas produções e tirar os efeitos negativos quando essas produções não são adequadas. Isso, André, é quando o corpo está em sincronia, né? Então, quando o corpo ele está trabalhando em perfeito estado. E aí a gente fala que o ciclo circadiano está adequado. Nós somos seres cíclicos. O que é isso? Viemos lá dos nossos ancestrais, né? Que viviam durante o dia, faziam suas atividades durante o dia, acordavam com o nascer do sol, então a luminosidade é importante. E quando o sol se punha, né? Não tinha luminosidade, as tarefas e deveres eram cumpridos já e o pessoal ia dormir, né? Só que hoje, com o estilo de vida que a gente vive, esse ciclo circadiano está totalmente alterado na maioria das pessoas, na grande maioria das pessoas. Então, nós nutricionistas, né, as pessoas da área de saúde, tem que fazer o máximo para favorecer e minimizar os efeitos colaterais. Eu falo que as pessoas chegam assim para mim, ó. O ciclo circadiano é respeitado por um ciclo. E eles chegam assim para mim. São pacientes de ponta cabeça. São pacientes que de manhã estão cansados, já acordam cansados, parece que nem dormiram, e de noite estão agitados, né? Então, o ciclo desregulado, né? É o ciclo até do sono vigília desregulado. E aí, a crononutrição e a cronodisrupção é justamente o fato de desregular isso, né? A cronodisnutrição é isso, desregular essas secreções. Né? Exatamente, esse ciclo. Então, por exemplo, de manhã, de 6 a 8 horas da manhã, aproximadamente, é o horário de produção do cortisol. Cortisol, gente, a maioria das pessoas morrem de medo dele, né? Já fala, nossa, estresse, né? Já pensa, estou estressado, né? Acho que é o vilão, né? Realmente, ele sendo produzido ao longo do dia todo, ele é um vilão, sim. Mas pela manhã ele tem que ser produzido. É o pico dele, né? É o horário, inclusive, que se você for um ser um ser equilibrado, né? Cronoequilibrado, que a gente chama, você não precisaria nem de despertador para acordar, porque ele faz esse papel, ele te acorda, ele dá a energia para você acordar e acordar bem, né? Porém, o estresse, o trabalho, o convívio mesmo que a gente tem, né? Até exercício físico de alta intensidade. Então, várias vertentes alteram esse cortisol. E aí ele fica sendo produzido durante o dia inteiro, com picos, né? E aí é ruim, porque a curva dele é iniciar o dia com ele aumentado e diminuir ao longo do dia. Mas
Isso, e por isso que a gente tem aqui recursos para modulá-lo, né? Uhum. Uma característica interessante desse cortisol é que, às vezes, a pessoa já produziu tanto e tanto, tanto cortisol que ele é produzido pela adrenal, né? Nossa glândula. E aí, ele... Chega uma hora que ele cansa de ser produzido. Ela cansa de produzir. E Uhum. aí é o que a gente chama hoje de burnout, né? Ou fadiga adrenal, que Uhum. é a pessoa que de manhã o cortisol tá lá embaixo. Ele quase não a pessoa não consegue nem levantar da cama, porque já tá tão baixo que Uhum. a pessoa não tem energia Uhum. vital mesmo. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse é Uhum. um exemplo, o primeiro exemplo da produção hormonal no ciclo circadiano. Um outro Uhum. exemplo, seguindo em frente, é a serotonina. Serotonina, Perfeito. neurotransmissor do bem-estar, né? Que ajuda na ansiedade, ajuda em processos compulsivos, inclusive. O horário de produção dela, o pico de produção, seria de 9 da manhã, aproximadamente, até 1 da tarde. É o pico Sim. de produção. Uhum. Tanto é que, se você for parar para pensar, é realmente difícil você ver uma pessoa tendo uma compulsão por um bolo de Verdade. chocolate às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, verdade, é. porque ela tá lá em Sempre no cima. finalzinho da tarde, né? Sempre não, mas usualmente, né? E usualmente, por quê? É o horário de 5 às 8, mais ou menos, é o horário que ela tem uma queda. Então, que eu relaciono muito com a medicina chinesa, que eu relaciono muito com o pôr do sol. Então, isso eu acho que o neurotransmissor tem a ver com esse pôr do sol. E aí, a estratégia interessante é colocar fontes de triptofano, precursores de melatonina, de serotonina nesse horário, né? Para a pessoa melhorar o aporte de serotonina no momento que ela está mais baixa. Uhum. E o que Bom, que pode afetar, então, você falou todo esse reloginho, né? Todo esse ciclo que nós somos. E o que que geralmente afeta que dá esse desequilíbrio, doutora Natália? os efeitos da cronodisrupção são inúmeros, Andréia, são inúmeros. Primeiro, tem um desequilíbrio hormonal, tá? Um desequilíbrio de hormônios sexuais, hormônios da fome e da saciedade, né? Leptina e grelina, que eu vou falar mais quando a gente falar sobre sono. Uhum. Depressão, ansiedade, fobia social. Tá tendo muito, muito mesmo. Irritabilidade, humor alterado, falta de concentração, de foco. Isso mostra muito, alguns estudos mostram muito com plantonistas, como que eles estão disruptos e ficam afetados nesse sentido. Além de acúmulo de gordura, né? Então, às vezes a pessoa tá fazendo dieta e não tem resultado, e a gente vai ver realmente o ciclo circadiano dela, né? A cronobiologia dela tá toda alterada, e aí não vai ter resultado. Perda de massa magra, síndrome metabólica, né? Então, alteração de colesterol, triglicérides, resistência insulínica, câncer, problemas tireoidianos e até infertilidades. Então, para pessoas, né, que ficam tentando engravidar e acham que o problema Uhum. está na produção correta de óvulos, e não, às vezes realmente um ajuste que precisa. Isso Uhum. é muito interessante de avaliar. Então, a gente tem que realmente perguntar para o paciente como que você está se sentindo? Você é feliz no seu trabalho? É uma pergunta que eu faço que a pessoa acha estranho, né? O que tem a ver com a nutrição, né? A pessoa Fala, muitas vezes não faz o link, né? Uhum. você é realizado no seu trabalho? Você acorda com motivação? Você tem uma boa
você e seu parceiro têm uma boa relação, como é que é a sua relação com a família, porque tudo isso tem relação nesses neurotransmissores, né, Andréia? Então a gente tem que ver esse lado psicossocial também, né, que não pode deixar de lado. E o sono, doutora Natália? Qual que é a importância dele, então, nesse contexto todo? Se eu não durmo bem, isso atrapalha? Bom, pois é, eu falo o seguinte, eu tenho uma frase que eu amo, que é o seguinte, eu falo para meus pacientes assim, sono, a parte mais importante do dia. Porque para mim, se você não tiver uma boa qualidade de sono, e eu vou explicar o que é essa qualidade de sono, o seu dia é um dia perdido, né? Então, além de cansaço, além de sonolência, você tem várias outras repercussões, né? Então, respeitando o nosso, voltando lá para o nosso ciclo circadiano, a terceira produção hormonal é a produção da melatonina, né? Melatonina, hormônio do sono. Ela começa a ser produzida às 9 horas da noite. E a gente tem que potencializá-la, né? Fazer com que ela atue. O sono, para você ter uma ideia, hoje as pessoas têm tido uma queixa tão grande dele que mais de 50%, isso estatisticamente, mais de 50% das pessoas queixam-se de insônia. E eu compartilho aqui, Andréia, porque eu gosto até de falar para os meus pacientes, porque foi uma coisa que eu já vivi. Então, quando você tem a experiência e compartilha com os pacientes, eu acho que eles se sentem mais acolhidos, né? Que eles sentem que eles não estão sozinhos nessa. E, e eu vejo muito, eu gosto muito como eu gosto muito dessa área, eu vou muito a farmácias, eu tenho esse hábito, e pergunto para os farmacêuticos como que está a venda de remédios neuropsicotrópicos, né? Como é que tem sido essa venda. E isso está, assim, aumentando de uma forma muito grande mesmo, né? Então, voltando à questão do sono, na verdade, a gente não tem um determinado, uma quantidade de horas fixas para dormir. A gente sabe que a gente não pode nem dormir de menos, nem dormir de mais. Então, uma média de 8 a 10 horas é o suficiente. E também tem relação com o horário que você vai dormir, o que você faz antes dessas horas de dormir, né? Que é a higiene do sono, que eu vou explicar um pouquinho. Como você dorme, né? A qualidade real do seu sono e como você acorda. Isso diz muito sobre o sono. Assim que a gente consegue avaliar o sono. Então, se você não for uma pessoa, né, um profissional que investiga mesmo, que faz uma anamnese mesmo sobre o paciente, você pode fazer uma pergunta assim, como é que você dorme bem? A pessoa fala assim, durmo super bem, durmo 8 horas por noite. Aí você vai ver, vai perguntar o horário, aí fala assim, não, eu durmo de 2 horas da manhã e acordo às 10. E isso já desregula tudo. Já está desregulado. Já está desregulado, porque primeiro ele perdeu grande parte daquele comecinho da produção da melatonina, que é 9 horas da manhã. E segundo, que lá de manhã, lá no horário do cortisol, ele está dormindo, da serotonina, inclusive, está dormindo. E aí não são produzidos, entendeu? E isso desregula tudo. Desregula, né? Não, Desregula. bacana. Pessoal, se alguém tivesse problema de insônia, ó, compartilhe aqui com a gente, né? Porque isso que eu falei, é bom a gente compartilhar, né? Porque isso é um problema muito comum. Você falou 50%, doutora Natália, é isso? Mais de 50% da população. Muita coisa. Eu tenho muitos pacientes que tomam remédio. Eu já tomei remédio para dormir, porque
hoje, infelizmente, ainda tem médicos que não são holísticos, né? Que não vê a medicina integrativa. Então, você vai lá com a queixa de um sintoma e ele já te passa um remédio para dormir, né? Às vezes você está em insônia porque está com um problema na cabeça, um problema, né? Um pensamento acelerado e tudo. E aí você já começa com aquela medicação que é só dose dependente e aí é super difícil de tirar mesmo. Consegue trata a causa, né? Não trata a causa. Vai na raiz do problema, fica só realmente no superficial, né? Tá tratando só o sintoma, e não vai resolver. Você falou da higiene do sono, né? Que seria algo importante. Como é que faz essa higiene, doutora Natália? A higiene do sono, ela é super importante porque é como se a gente fosse... nós como se fôssemos bebês. Quando a gente é bebê, nossa mãe não preparava todo um contexto para a gente ir dormir, né? A higiene do sono é exatamente isso. É você programar o seu dia para que aproximadamente 9 horas da noite você já comece a se desligar. O que é se desligar? É fazer o cérebro parar de funcionar mesmo, parar de trabalhar. Só que o que acontece? Os pacientes, você vai perguntar para os pacientes, e a maioria deles falam assim: ah, não, é o horário que eu chego em casa que eu tenho as minhas coisas para fazer, que eu vou responder e-mail, que eu vou olhar no WhatsApp e tudo. E aí a gente tem que fazer uma estratégia de mudança de comportamento para que isso mude. Então, a higiene do sono, ela tem relação com a luminosidade, primeira coisa que nós vamos colocar em questão. A luminosidade. Então, luz da casa, luz de celular, principalmente, a tela do celular, essa luz Blu-ray, né, que atravessa o nosso nervo óptico e vai lá no nosso núcleo cerebral e cancela a ação da melatonina. Então, por exemplo, pacientes que tomam melatonina e ficam no claro, estão perdendo a ação dela, né? Sim. Fazer refeições mais cedo, de baixo índice glicêmico, principalmente, né? Eu vou falar um pouquinho disso quando eu falar da dieta, mas isso é uma questão da higiene do sono. Diminuir ruídos, né? Eu sei, Andréia, que é fácil falar, né? Eu falo isso para os meus pacientes. Colocar em prática realmente é bem desafiador, né? É desafiador. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que moro sozinha, então eu consigo controlar. Agora, eu fico imaginando uma pessoa que tem 3 filhos nessa quarentena. Mas... Só 3. O paciente fala: Natália, mas e aí? Aí eu falo assim, então, o que a gente conseguir fazer, meia horinha que a gente conseguir mudar, já é um grande passo. Entendeu? Isso as pessoas têm que entender, porque senão parece que fica muito generalizado e não atingível, né? E não é isso que eu quero aqui. Então, luminosidade, ruídos, a questão da alimentação, né, que eu falei, discussão com marido, com filhos, com chefe, um neurocientista. Eu assisti umas palestras de um neurocientista falando justamente disso, principalmente agora na quarentena, noticiário muito ruim, noticiário que você fica com aquela negatividade no cérebro antes de dormir. O cérebro capta tudo isso, né? Sim. E preparar um quarto, um ambiente acolhedor. Ótimo. Que eu falo isso, eu falo para os meus pacientes, eu falo assim: sua cama, ela tem que ser deliciosa. Você tem que querer estar nela, né? E aí, dentro do quarto, até essas pequenas luzinhas assim de computador, de celular, elas aparecem. Então, tentar diminuir, tentar desligar tudo, para que não atrapalhe as zonas do sono. Porque é durante as zonas do sono que as reações acontecem.
as maravilhosas reações acontecem, né? Então, só para dar uma explicação geral, a melatonina é um hormônio que tem uma potente ação antioxidante e anti-inflamatória. Ela é derivada da serotonina. Então, a serotonina vira melatonina, porém, a gente precisa de algumas vitaminas e minerais para essa conversão acontecer. E lembrando que quase 95% da serotonina é produzida no intestino. Então, a nutrição aí funcional já tratando o ser como um todo, né? E garantir que essa melatonina atravesse lá a nossa barreira hematoencefálica e seja realmente atuante, né? Isso que é importante, isso que a gente tem que garantir para uma boa qualidade de sono. Aqui a gente faz aqueles strips, a melatonina na forma de strip, sabe? Aquela, tipo como se fosse um bolinho que coloca. Que é fantástico, né? É fantástico, é fantástico. Absorção rápida, é bem bacana. E você falou, por exemplo, a gente está falando que é extremamente desafiador, né? Conseguir fazer toda essa higiene do sono. Mas eu falo, eu até falei na semana passada, que a gente tem que ter algumas técnicas, né? Para tentar ajudar, porque realmente difícil né? Algo que para poder mudar hábito não é simples, né? Mas a gente tem que fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Exatamente. Então, por exemplo, né? O celular, que é algo que atrapalha, de repente tem que ter uma amiga minha, que eu estava até assistindo uma aula dela agora há pouco, ela fala que ela tem um cantinho que ela deixa o celular, né? Então ela chega, não pode ficar de fácil acesso, ela tem um lugar onde todo mundo da casa coloca o celular. Fazer os meninos, conseguir fazer com que os meninos façam isso realmente é algo difícil. Mas tem que ir tentando estratégias, né? Ou mesmo de manhã, tem gente que já acorda já com celular, rede social, é aquilo que você falou. A gente se alimenta de todas as formas, né? Não é só o alimento mesmo. Não é. A gente se alimenta com a informação, né? A gente se alimenta, então vai dormir com essas informações ruins, né? Nessa pandemia. Para que a gente precisa saber quantas mortes? Não precisa saber, né? E isso muda o nosso dia ou muda a nossa noite, o nosso sono que vai interferir no dia seguinte, né? Muda mesmo. Nosso cérebro, ele tem essa neuroplasticidade, né? Exato. E que ele absorve. Então, ele absorve tudo que a gente passa. Então, essa frase que você falou, eu adorei. A que eu falo no consultório é o seguinte: o que você faz de bom, você vai fazer o dobro. E o que você faz de ruim, você vai fazer a metade. Então, são pequenos passos que já têm um impacto na saúde, né, da pessoa. Por exemplo, uma pessoa, né, um jovem que faz estágio o dia inteiro e estuda à noite. Como é que... Não dá para eu virar para ele e falar assim, vai para Bahia vender coco, né? Para praia vender coco, não dá. Mas aí, o que eu peço? Aí eu pergunto, você vai de carro? Vou. Então, quando você estiver voltando, coloca uma música bem tranquilizante, coloca um mantra já para você ir ouvindo, né? Chega em casa, faz uma refeição com uma luz indireta, porque a gente tem que potencializar para essas pessoas que têm dificuldade, né? Porque a vida não é perfeita para todo mundo. E eu acho que a antena veio muito para mostrar isso para gente. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que focar, eu acho que muitas vezes gera uma ansiedade quando a gente quer mudar tudo ao mesmo tempo, né? Agora, meu sono vai ser perfeito, meu dia vai ser perfeito. E aí dá mais ansiedade. Quando a gente vê aquele objetivo muito longo, né? Muito longe, eu acho que muitas vezes isso paralisa a gente, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar em mudança de hábitos, né? É fracionar isso em pequenas partes. É igual meta aqui na farmácia, né? Quando eu vou pensar meta de venda, meta alguma coisa, a gente coloca uma macrometa, mas a gente parte, né, em pequenas metas, que a gente chama de milestones. É como se fosse as milhas, né? De pedras de milhas que a gente vai alcançando. Porque isso, cada vez que a gente alcança aquela pequena vitória, gera mais satisfação. Se a gente comemora, né? Que a gente está comemorando, gera toda essa parte dos neurotransmissores que você está falando, e a gente tem mais força para continuar. Então, assim, eu vejo que muitas vezes a gente não faz porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo,
né? Então, se a gente partir em pequenos hábitos e talvez ver mesma coisa, eu falo muito que assim, a minha cabeça de empreendedora acaba sendo muito com a farmacêutica, ela se mistura um pouco, né? Porque existe uma coisa em vendas que a gente chama de diagrama de Pareto, que 20% dos meus clientes representam 80% da minha venda. Em tudo é isso, né? Então, no hábito, quais são os 20% dos meus hábitos que eu preciso mudar para me dar 80% de resultado? Porque eu não preciso mudar tudo. Não 20% precisa. vão me dar já 80% dos resultados. Então, a gente tem que focar naquilo ali. É beber água. Eu tô aqui, olha, lutando com a minha água, porque realmente é algo... Eu preciso ter transparente aqui que eu não consigo, né? Então, você vai criando estratégias, porque eu acho que isso é algo que me ajuda em várias mudanças que eu quero fazer. Então, é focar nesses 20%, né? Pra gente já conseguir os 80% de resultado. Não precisa ter 100 nesse momento. Pelo menos é Eu a forma que eu enxergo aí a mudança de hábito, né? As coisas na vida. Parece que a gente teve até uma conexão, porque eu falo isso muito com os pacientes, porque eu falo, primeira coisa, eu tô te passando, eu passo os conceitos, eu passo o que a gente precisa fazer, mas eu não jogo, eu não coloco todas as metas de uma vez só. E, por exemplo, eu peço para a pessoa assim, é uma pessoa que dorme 2 horas da manhã. Eu falo assim, eu não tenho a pretensão nenhuma de que para o mês que vem você comece a dormir 9. Porque senão isso vai... primeiro que é impossível, né? A pessoa que dorme 2 começar a dormir 9. Possível não é, mas é muito difícil. E isso gera um peso mesmo. Gera uma... Ao invés de ser mais leve, isso pesa e a pessoa fica mais ansiosa, Mais né? ansiosa. Mais ansiosa. Então, são pequenas metas, pequenas coisas que eu vou pedindo, e por isso que eu falo que na minha consulta, eu não falo que eu faço dieta, eu falo que eu faço um tratamento. Porque cada dia, cada consulta, a gente vai abordar e vai dar um passo a mais. Então, se seu problema é água, né? Então, vamos tratar uma estratégia para você aumentar amanhã um copo a mais de água. Isso já é muito legal, né? A nutrição não pode ser mais um peso. Eu sinto isso com meus pacientes, que às vezes eles se sentem oprimidos, sentem cobrados, né? E não é. E nesse momento ainda é mais difícil, né? Já tem tanta Muito mais. pressão, já tem tanta coisa aí, tantas incertezas. Eu acho que o profissional da área de saúde tem que ter muita habilidade nesse momento para não ser nada muito restritivo, né? Assim, agora a gente não consegue talvez fazer grandes mudanças, pequenas mudanças que vão gerar, porque já está todo mundo muito fragilizado, muito ansioso, né? E a gente estava falando de água, meu filho ontem brincou comigo, por isso que eu tô na água aqui hoje, sabe? Ele falou assim, mamãe, você não tá tomando água, né? Eu falei, nossa, Natan, realmente tá. Ele percebeu, olha pra você ver. Ele falou assim, quando a gente tinha o companheiro de água, era melhor. O que era isso? Eles tomam água, né? O Cauã, o Natan, os meus filhos mais velhos, tomam. Pedro também, mas o Pedro é novinho ainda, vai fazer 4 aninhos agora. Eles tomam bastante água. E aí eu brinquei com eles, falaram, bom, é o seguinte, eu preciso mudar esse hábito, eu quero um companheiro de água. Toda vez que vocês forem pegar um copo d'água, vocês trazem para mim. E aí funcionou super bem. Mas depois foi se perdendo e tal. Aí meu filho, olha, do meio, ontem puxou minha orelha, mamãe, a gente tem que voltar com um companheiro de água, né? Falei, olha, isso. Aí hoje eu tô aqui brigando com a água, né? E são estratégias, né? Então, assim, de repente, alguém para te lembrar, alguém para poder pegar na hora que vai. Então, a gente está voltando agora com um companheiro de água lá em casa. E achei ótima a estratégia. E cada um tem a sua, né? Cada um encontra a sua. Então, eu vejo muito isso. Pessoas chegando no meu consultório, por exemplo, né, antes da pandemia, estou dando um exemplo. Porque você vê que é aquela pessoa que está toda inflamada, que está com sobrepeso, se alimentando super mal. Não, porque eu no jejum e eu queria saber sobre a dieta cetogênica e tudo. Aí eu vou e faço uma pergunta simples. Você bebe água? A pessoa nem o básico faz e já quer, né, os grandes resultados, né? E eu associo muito com essa questão da ansiedade e da autocobrança que a sociedade nos traz e a gente mesmo tem, né? Então, tem relação com esses neurotransmissores.
Então, quanto mais e melhor a gente tiver na nossa fenda sináptica, a serotonina, a dopamina, Uhum. triptofano, 5-HTP, a melatonina, a gente vai ter melhores resultados. Uhum. Inclusive, a gente tem genes, né? Uma das minhas especializações é em nutrigenética e nutrigenômica. A gente Uhum. tem genes que regulam essas características. Por Uhum. exemplo, o gene que chama CONT. Ele tem ação, ele tem relação com ansiedade, com depressão, com compulsão, com Uhum. síndrome do pânico. Então, se você faz um teste genético e ele está muito ativo, Uhum. você consegue. A gente já tem estratégias hoje para melhorar esses Uhum. sintomas, né? Então, se você tem uma conte rápida ou uma conte lenta, que a gente chama, é o que predomina. Você comer mais, ter mais compulsões ou não, né? Então, não é só os hormônios. Tem um Uhum. outro do vício, que eu gosto muito de falar e abordar com os meus pacientes, que chama BDFN, que também tem relação com vícios, beliscares, Uhum. principalmente, né? E é uma pessoa que está apta a ter vício por qualquer coisa. É uma pessoa que, se experimentar uma droga, ela vai ter mais chance de viciar, álcool, essas coisas todas. E a gente tem o nosso gene master, né, de acordo com o ciclo circadiano, que é o clock. É o nosso gene master. E a gente regula ele também com essas ações, né? Então eu falo que o alimento, além de ser a combinação correta, ele tem que ter o horário correto também para ser consumido, para poder potencializar tudo isso que a gente está conversando aqui. Uhum. Perfeito. E a dieta, então, nisso tudo que nós estamos falando, hein, doutora Natália? Como é que ela Pois entra, né, é. para ajudar aí nesse, né, Como a é que a gente manutenção do tá? ciclo circadiano? Primeiro, eu quero reforçar aqui que eu estou falando de uma forma generalizada, né, dentro de estudos, ok? Mas o ideal é que cada um tenha a sua prescrição, né? Nós somos seres únicos, então cada um tem a sua individualidade. Claro. Como a gente tem o sono como o grande fator, um fator principal, porque é durante o sono que ele detoxifica o nosso corpo, faz a limpeza do nosso cérebro, recarrega, libera toxinas, produz o hormônio GH, grelina, leptina, né, que é a fome e saciedade, e modula o cortisol, a gente tem que respeitar esse sono para que durante o dia as coisas fiquem mais fáceis, né? Então, noites de sono mal dormidas podem atrapalhar toda uma dieta, né? Então, a pessoa não tem condições de fazer uma atividade física, a pessoa fica com mais fome, mais avidez por carboidrato, principalmente. Então, essas coisas todas a gente tem que trabalhar. Por isso que o sono é de extrema importância. Tem até um estudo recente que mostrou que uma privação de sono de 1 hora por noite, em 5 noites consecutivas, teve um aumento significativo da gordura visceral entre Olha. essas pessoas. E em um outro estudo parecido, também com privação de sono, na verdade, esse foi menos de 6 horas de sono, teve uma queda de mais de 15% da testosterona. Então, olha como que um período curto já altera grande parte dos nossos hormônios, né? Do nosso corpo. E aí, como que a gente planeja a dieta diante disso tudo? Se de manhã é o horário que a gente metaboliza mais e melhor as coisas, principalmente o carboidrato,
justamente pelo aquele conceito que eu falei, que nós somos seres diurnos, Uhum. é um horário, e tem a produção do cortisol e da serotonina, é um horário que é importante colocar um carboidrato de boa qualidade, de índice Uhum. glicêmico baixo, né? Gorduras boas, porque Uhum. a gordura é a principal fonte energética para o cérebro, Uhum. e fontes de triptofano, né? Então, sementes, o próprio ovo, Uhum. chia, abacate, cacau, tudo isso tem várias formas de a gente usar isso. Pode ser feito também em forma de tinturas, de manipulação, né? Com extratos secos. Então, isso é bem concentrado pela manhã, tá? Aquele shotzinho de limão que todo mundo usa muito também para outras coisas, outras finalidades, ele Uhum. aqui também ele tem a sua função, porque a vitamina C ajuda na modulação do cortisol. Então, Aham. é legal também de ser incorporado por esse motivo. Uhum. E, além disso, uma coisa que é muito. É um ponto muito importante, é não exceder no consumo de café. Uai, Natália, mas não é o horário que a gente toma café, né? Essa é para mim. Pois é não exceder, não é tirar. Por quê, Andréia? Porque é o horário do funcionamento máximo da glândula. E aí, se você coloca mais estimulantes, a glândula ela pode pifar, entendeu? Então, de manhã, tentar fazer trocas mesmo. Diminuir um pouco o café, outro dia tomar um chá, né? Que é rico em polifenóis, que é importante porque a gente está falando aqui, até para modulação dos genes. É, e simplesmente diminuir mesmo, né? Não, tentar não ultrapassar a quantidade. Uhum. Outras fontes ricas em complexo B e magnésio são grãos, né? O grão de bico, que a gente pode fazer uma pastinha de uma pasta de grão de bico, pode fazer uma terrine, usar aquele nutritional yeast, que eu adoro, o Legal. pólen. O próprio pólen é muito legal também. Eu tenho usado muito ele pela manhã. Então, tem muitas estratégias que a gente pode usar. Qual a finalidade maior? Modular o cortisol e dar substrato para a gente produzir a melatonina. Desculpa, a serotonina. Uhum. Porque a cascata é assim, né? Triptofano, que vira 5-HTP, que vira serotonina. Então, a gente tem que dar substrato para isso. Perfeito. No almoço, isso foi também um estudo recente que eu achei bem interessante. No almoço, a gente tem uma dificuldade, né? Até uma parte genética, de metabolizar gorduras. Uhum. Então, a gente precisa garantir melhores gorduras no almoço, porque além de dar saciedade, ela é melhor metabolizada. Aham. Então, óleo de gergelim, óleo de abacate, é, as próprias sementes, né? Colocar o próprio azeite Aham. no almoço e no jantar e incluir fitoquímicos para que essa inflamação não aconteça. Então, por exemplo, um chazinho de hortelã com gengibre pós-refeição, que além de tudo ajuda na digestão. Então, isso é muito importante. Uhum. Como não tem no almoço uma liberação específica de nenhum hormônio neurotransmissor, é só essa questão de metabolizar melhor a gordura, as orientações são essas. E aí, Perfeito. para o jantar, o ponto principal é realmente o horário que nós vamos jantar, o horário da última grande refeição. Aham. A maioria das pessoas pedem às 8 horas. Eu acho muito difícil isso.
né? Jantar 18 Né, que a horas. gente tem é difícil. É. É. Mas quando eu vejo que umas estratégias. Tá me ouvindo? Porque Agora sim, tinha travado, mas travou um minutinho é, só. Tô às te vezes, ouvindo. quando o paciente já tem tido resultados e entra num platô, eu nem mudo a dieta, eu simplesmente reorganizo os horários e passo esse jantar para as 18 horas. E aí já tive bons resultados fazendo dessa forma. Isso é muito legal. Não exagerar em proteínas. Então, as pessoas, elas ficam, como elas ficam com medo do carboidrato, elas exageram em proteínas. Principalmente proteínas animais e o próprio whey protein. Só que a gente não pode esquecer que essas proteínas, elas são muito ricas em BCAA, né? E leucina, principalmente, que competem com triptofano no nosso cérebro. Então, isso pode atrapalhar o sono, a qualidade do sono. E proteínas de fácil digestão, porque não é um horário que o corpo tem que trabalhar, né? Isso é dar um stop para o corpo mesmo. Carboidratos de baixo índice glicêmico, porque a glicose ela é contrarregulatória, né, a todos esses hormônios. Então, se eu dou um carboidrato de alto índice glicêmico, meu GH cai, minha melatonina cai, minha testosterona cai, tudo isso acontece. E também, da mesma forma que de manhã, favorecer as fontes de triptofano, porque a gente quer mais serotonina e quer mais melatonina. Então, são as mesmas fontes. A gente pode fazer um shake de abacate com uma proteína vegana, com leite de amêndoas. Podemos fazer uma banana com cacau, e uma aveia, que não tem problema. A pessoa se sente mais confortável. E eu, né, como não posso deixar de ser, o uso de chás, né? Os Tá. chás que ajudam bastante na, na regulação do sono. Então, essas Tem são as um chá estratégias. específico que a senhora gosta mais? Eu amo esse, inclusive, que eu tô tomando, que é o de erva Tulsi. A erva Tulsi, ela é da medicina Ayurveda e ela é a planta de todas as plantas. Ela é a rainha de todas as plantas. Ela tem, então, são vários sabores. Esse que eu tô tomando agora, vou até mostrar aqui para vocês, é o de camomila com mel. Mas tem muitos chás para quem compra pronto. A granel, o que eu mais gosto é o mulungu, com erva cidreira e folha de maracujá. E aí, na preparação desse chá, a gente indica colocar umas 10 gotinhas de própolis, extrato verde, porque a epigenina presente no própolis ajuda na produção do sono, dos genes do sono. Então, também é outra estratégia legal de colocar. E temos uns alimentos que, né, que hoje tá aí na moda, que são precursor, que ajudam na produção de melatonina, que é o abacaxi, o kiwi, a laranja, fontes de magnésio, complexo B. Eu gosto muito de usar o magnésio inositol como estratégia. Usar óleos essenciais também, muito legal, né? A aromaterapia é muito legal. Então, tem muita coisa para melhorar essa parte, esse final do dia, né? Muito legal. E doutora Natália, tem quase uma hora que a gente está no bate-papo. Olha que delícia. A gente nem Não, vê passando, né? eu começo a falar nessas lives. Nossa, mas é muito bom. As dicas são muito práticas. Isso é fantástico, muito Que, bacana. que Então, a bom. senhora podia, então, de repente, dar dicas gerais aí, né? Que poderiam favorecer aí realmente essa manutenção do ciclo circadiano?
Essa é a parte, eu acho que é a mais importante, é a parte comportamental, inclusive, né? Antes de tudo, era o que a gente estava conversando. Antes de tudo, eu recomendo para os meus pacientes ter uma rotina escrita. Eu até dou para os meus pacientes, meus, os meus, como é que chama isso? Meus calendáriozinhos, sabe? Peço para os meus pacientes terem quem é meu paciente já sabe, já conhece esse livrinho. Ter o livrinho eu chamo o livro da saúde, para tudo que estiver acontecendo, todos os sintomas que estiver acontecendo, anotar para poder ter uma correlação, né? Para depois a gente ver essa correlação. Então, rotina é muito importante. Ter horário para. Rotina liberta, né? A gente fala muitas vezes, ai, mas rotina é cansa... Não, rotina, na minha opinião, é libertador, né? Libertador. Vou tentar mostrar aqui, vou ver se eu consigo. A minha é toda no Google, tá vendo? No Google Calendário. Aí eu coloco com coresinhas, tá vendo? As reuniões que eu tenho e tal. E tudo. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui agora, mas até assim, ó, tá vendo? Na hora que eu acordo, o ritual matinal, a esteira, sabe? Porque isso é muito bom. Isso faz com que a gente tenha uma... Parece que o cérebro, ele descansa, né? Se eu tenho tudo já pré-definido, fica muito mais fácil, né? Eu começo a semana já bem mais tranquila. Além de descansar, você fica menos ansioso, porque quando você não planeja, você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Que era aquilo que a gente estava falando. Exatamente. E você fica mais. As suas ações ficam mais eficazes, porque estão ali planejadas, né? O que eu reforço, até estou pensando muito na questão do desafio sua mente, é só para as pessoas fazerem metas que sejam compatíveis com o que elas dão conta, né? Porque ultrapassar isso também gera aumento de cortisol, gera estresse, gera ansiedade, enfim, não é legal. Inclusive, ter horários para dormir e acordar, como eu falei, respeitar os horários da alimentação. Outro estudo mostrando que a distribuição calórica de 2.000 calorias com a mesma pessoa em um mês de uma forma desordenada e no outro mês de uma forma alinhada, ela teve muito mais perda de gordura e melhora da biogênese mitocondrial com os horários respeitados da alimentação, sabe? E uma coisa, Andréia, que eu achei muito legal, muito, muito, muito legal mesmo, que eu não tinha parado para pensar, e os estudos estão falando muito sobre isso, que é a exposição ao sol, à luz solar. Isso é muito, muito importante, porque mostra para o nosso cérebro que é dia mesmo. Mostra para o nosso cérebro que ele tem que produzir aquelas tarefas que ele tem que fazer, né? Entendi. E o que acontece no dia de hoje? Eu, por exemplo, eu acordo no escuro já, vou para a Bodytech, fico lá, minha sala é fechada, eu não sei se é dia, não sei se é noite, se está chovendo, não tá. E isso é muito ruim, muito prejudicial. Inclusive, na Alemanha, eu estava estudando, na Alemanha, eles já têm uma normatização para os prédios terem mais contato com a luz, contato com a luz solar. E isso é muito interessante, porque a gente fica só com contato com a luz artificial, né? Essa luminosidade é ruim. Vai cair em 1 minuto e 42 a nossa live. Podemos encerrar e voltar rapidinho para você poder concluir? Pode ser? Tô no último slide. Claro. Então tá, pessoal, estou voltando. Voltem aqui para a gente poder finalizar aqui, que tá muito bacana. Não vai derrubar e não fica salvo. Tem um finalzinho bacana. Só um minutinho.